Estudo 1. Como entender a Bíblia corretamente? Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Há poder na palavra de Deus? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. O que encontramos na palavra de Deus? Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. João 5,39. Qual é o objetivo da palavra de Deus em nossas vidas? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Por quanto tempo permanecerá a palavra de Deus? Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mateus 24:35. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro 1:25. Que conselho Deus nos dá quanto às Escrituras? Procurai ler no livro do Senhor, nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma ficará sem seu par, porque foi a sua boca que o ordenou, foi o seu espírito que os ajuntou. Isaías 34:16. Por que é feliz aquele que estuda a Bíblia? Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Princípio bíblico a seguir. Só há um método correto de interpretação bíblica, que é permitir que a Bíblia fale por si mesma, como sua própria intérprete, como fez Jesus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2:13. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. 2 Pedro 1:20. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Informações adicionais. Período da Escritura Bíblica, seus autores e seus livros. O primeiro livro da Bíblia foi escrito 1500 anos antes de Cristo e o último 100 anos depois de Cristo, levando, portanto, cerca de 1600 anos para ser escrita. Foi escrita por cerca de 40 autores de culturas e épocas diferentes, e todos se harmonizam. É dividida em Velho Testamento, escrito em hebraico e aramaico, contendo 39 livros, e Novo Testamento, escrito em grego, contendo 27 livros, totalizando 66 livros inspirados. Evidências que apontam a origem divina da Bíblia. Sua perfeita unidade. A Bíblia não se contradiz. Sua universalidade. Serve para todos os povos, épocas e idades. É um livro indestrutível, apesar das perseguições. Sua integridade geográfica, cronológica e etnológica ou racial. É um livro imparcial, inesgotável e de maior circulação no mundo. Sua influência e poder transformador de vidas. É infalível no que diz, e Cristo chamou-a de a Palavra de Deus. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a Palavra de Deus e obedecem a ela. Lucas 8:21. Seus escritores citam mais de 2000 vezes que Deus falou a eles. Sua exatidão histórica é confirmada pela arqueologia através das descobertas dos manuscritos bíblicos do Velho Testamento no Mar Morto
em 1948, datados de 170 a 150 a.C. Sua exatidão científica, com verdades antecipadas antes de a ciência as descobrir. Que a Terra é redonda e está suspensa sobre o nada. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela habitar. Isaías 40, 22. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó 26, 7. Que o ar tem peso e que o número de estrelas é incontável. Quando regulou a força do vento e fixou a medida das águas. Jó 28, 25. Assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar, desse modo multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas, que me servem. Jeremias 33, 22. Suas predições e profecias sempre se cumprem. Exemplos: nascimento de Jesus em Belém. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Isaías 7,14. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:2. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando. Mateus 2:1. Matança das crianças ao nascer Jesus. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. É Raquel chorando por seus filhos, e não se deixa consolar, porque já não existem. Jeremias 31:15. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Mateus 2:17 e 18. Traição de Judas por 30 moedas. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Salmos 41:9. Eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixai-o. Passaram para meu salário 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. E disse: o que me dareis se eu o entregar a vós? E passaram-lhe 30 moedas de prata. Mateus 26:15. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. Aquele que o traía lhes dera a seguinte indicação: aquele que o beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Mateus 26, 47 a 49. Morte e ressurreição de Jesus. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53:12. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Salmos 16:10. Depois de 2 dias, ele nos revivificará. No terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Oséias 6:2. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Mateus 27:50. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. Lucas
Lucas 24:6. Sinais dos nossos dias ou do fim. Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 4-12. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. 2 Timóteo 3, 1-5. A religião e a salvação precisam da Bíblia. Quando é que estamos em perigo de errar em assuntos de religião e salvação? Quando baseamos nossa convicção religiosa naquilo que dizem os homens, pois só estamos seguros se aceitarmos unicamente o Evangelho ensinado por Jesus Cristo, seus profetas e apóstolos, na sua palavra. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmo 146, 3. Há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 16, 25. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo, pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. Gálatas 1, 6-13. Quando seguimos a maioria e o caminho mais fácil ou popular. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Mateus 7, 13 e 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Quando desconhecemos o verdadeiro ensino bíblico. Jesus, porém, lhes respondeu: este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus.
Mateus 22, 29. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Quando baseamos a nossa fé ou convicção na consciência e nas emoções. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Jeremias 17, 9. Só há segurança numa religião e salvação baseadas na revelação divina. Quando interpretamos as verdades bíblicas conforme nossas opiniões e interesses próprios, levando a Bíblia a dizer aquilo que ela não está dizendo. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Aliás, esse é o principal motivo por que existem hoje centenas de religiões ou igrejas cristãs.